Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava e todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para esse tempo de nós buscarmos a Deus em oração, buscarmos a Deus louvando e reconhecendo a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas e também buscando na sua palavra orientação de Deus, tanto para a nossa vida de oração, quanto para as nossas decisões diárias nos caminhos aonde nós estamos percorrendo. Eu quero convidar você para nós lermos o Salmo de número 124, que diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Através desse lindo salmo, a nação de Israel olhava para trás e reconhecia os atos grandiosos de Deus com respeito a eles que eram esse povo de Deus. Eles olharam para trás, para muitas situações, e perceberam que nessas situações difíceis, ao invés de dizer, Deus não esteve lá, mas eles perceberam que, embora as situações tenham sido difíceis, Deus esteve lá e efetuando grande salvação. Eles usam aqui as figuras de muitos homens contra um povo menor e também utilizam a figura das águas, das muitas águas, passando impetuosas por todo o caminho. E eles vão dizer assim, se não fosse o Senhor. Eles não vão dizer, se não tivesse existido as águas e nem os inimigos. Mas eles vão dizer, apesar das águas, apesar dos inimigos, apesar dos momentos difíceis, se não fosse o Senhor, então o que teria sido de nós? E eles louvam a Deus pela grande salvação do Senhor. Falam que para escapar do laço do passarinheiro, é só através de Deus quebrar este laço. E por isso eles reconhecem, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nós, nos dias em que estamos nos reunindo para orar por essa situação difícil, ao invés de nós apenas dizermos, se isso não estivesse acontecendo, nós precisamos dizer, ainda bem que o Senhor está conosco. E nós, assim como já vimos a salvação de Deus lá atrás, nós veremos a salvação do Senhor, porque é assim que encerra o Salmo, o nosso socorro, a nossa salvação está no Senhor. Nós já vimos a salvação em Cristo Jesus, aquele que nos salva da morte eterna, aquele que nos salva dos nossos próprios caminhos sem Deus, aquele que nos traz de volta para uma comunhão e vida de adoração com Deus. E nele, em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, nos foi dado todas as coisas para vivermos piedosamente e para vivermos uma vida de adoração a Deus. Assim eu convido você para nós orarmos ao Senhor e em seguida cantarmos louvores ao seu nome. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos olhar para trás, na Tua palavra, podemos olhar para trás na vida de homens do Senhor na história, e podemos olhar para trás até mesmo na nossa própria história, e dizer de muitos momentos, se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Quando olhamos para Cristo Jesus, o nosso Salvador, e vemos que Ele nos salva da condenação e morte eternas, nós podemos dizer, se não fosse o Senhor que está ao nosso lado, nós seríamos condenados
a uma vida sem Deus, sem comunhão com o Senhor. Então, ó Deus, recebe a nossa adoração nessa noite. Ouve, Senhor, a nossa oração, que só pode chegar diante do Senhor justamente por causa da tua grande salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, ó Deus, salva-nos. O Senhor é o nosso socorro e a nossa salvação. Somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentá-los nessa quarta-feira com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus e convidar também você a louvar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, nos fez e nos escolheu, e também por aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós. São muitas bênçãos e nós sim podemos louvá-lo com muita gratidão no nosso coração. Salvador não
onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por causa da sua salvação. Quero convidar você hoje para nós lermos a segunda oração, que é também um cântico e que não é só uma oração e um cântico, mas é também uma profecia. É a primeira das profecias. Antes mesmo de João Batista profetizar, o pai de João Batista foi aquele que profetizou antes mesmo de João Batista, quebrando o silêncio profético, desde o tempo lá de Malaquias e Zacarias, lá atrás. E nós vamos ver o texto que está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, até o verso de número 79, que diz assim: Zacarias, seu pai, falando de João Batista, ele era o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nesse tempo em que estamos olhando para a Tua Palavra. Que aprendamos, ó Deus, com Zacarias, a orar como ele orou diante do Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo e faria através da vida do seu filho João Batista, mas principalmente
através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Na semana passada nós já falamos sobre o Cântico de Maria, que é a oração de Maria, registrada em Lucas, a primeira das orações registradas aqui em Lucas. E nós vimos que esse cântico, ele se chama, foi dado o nome dele por causa da Bíblia em latim de Magnificat, que é o termo engrandece. E nós pensamos na semana passada sobre como é que a nossa vida, seja ela vida de oração, nossa vida prática, nossa vida com Deus, pode engrandecer o nome do Senhor. E hoje nós vamos ver o segundo, que é chamado de Benedictus, por causa da primeira palavra com a qual se inicia a oração desse homem Zacarias, verso 68, que diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Quem é Zacarias? Zacarias, a Bíblia vai mostrar para nós aqui, ele é o pai de João Batista. Se nós voltarmos aqui bem no comecinho de Lucas, os primeiros versículos, a partir do verso 5, vai dizer a respeito de Zacarias o seguinte: que nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Era um casal, ele sacerdote e ela também da geração aí sacerdotal, mas apesar de serem justos, eles não tinham filhos. O nome de Zacarias quer dizer Yahvé lembrou, ou aquele que é lembrado por Yahvé. E o nome de Isabel quer dizer Deus é meu juramento, ou seja, um nome que lembra da aliança de Deus com o seu povo. Na verdade, o nome dos dois, desse casal, vai lembrar da aliança de Deus para com o seu povo. Porque desde lá, do tempo do povo de Israel, lá no Egito, quando Deus vai agir, a Bíblia vai dizer assim, então Deus se lembrou. Uma vez teve uma pessoa que, lendo a Bíblia, ela trouxe para mim a seguinte observação: nossa, pastor, eu nunca tinha observado quantas vezes que a Bíblia vai dizer, e Deus se lembrou. E aqui, mais uma vez, nós vemos isso no nome de Zacarias. E vamos ver também isso aqui no texto, quando no verso 72, vai dizer lá, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Sempre que a Bíblia diz que Deus se lembra de algo, está perto de algum momento em que Deus ele vai trazer o cumprimento de alguma promessa. O casal também tinha uma circunstância que Deus falava através dessas circunstâncias na Bíblia. Deus falou lá atrás, no tempo de Ana, quando Ana, lá em Samuel, não podia ter filhos, que a nação vivia um tempo de esterilidade espiritual. E ela ter um filho foi o anúncio de um novo tempo para aquele povo. E aqui, esse casal também, ela é estéril. E eles queriam muito ter um filho. E a vinda desse filho também significa, como lá atrás significava, que a esterilidade da vida do povo de Deus, ela terminaria com um avivamento, quebrado pela vinda do filho João Batista, o filho de Zacarias, mas principalmente por aquele a quem João Batista anunciaria que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A circunstância que Zacarias experimenta também aponta para o estado espiritual de Israel e para aquilo que Deus iria fazer através da vida de João Batista e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece com Zacarias é que ele ouve o anjo de Deus falar que ele teria um filho e não acredita. E por não acreditar, o anjo diz que ele vai ficar sem falar até que o seu filho nasça, e quando ele nascesse, ele iria dizer como é que deveria ser o nome do filho, que seria João. O que isso mostra para nós?
que ele ficou mudo porque não creu. E essa era a situação também de Israel. E quando nascesse o filho, com a vinda do filho, então de Israel a mensagem da salvação, Deus falaria novamente, o silêncio seria quebrado, e então as pessoas veriam a grande salvação de Deus, veriam a obra de Deus e teriam oportunidade de ter uma vida de adoração a Deus. Então esse é o contexto. Quase na vinda de Jesus, o anjo já tinha anunciado a Maria a respeito de que Jesus estava sendo gerado, nasceu João Batista, e quando nasce João Batista, esse homem então que estava em silêncio, ele fala o nome de João Batista, mas ele também vai falar aqui, vai dizer essa oração que é também uma profecia. Verso 67 vai dizer assim que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então esse homem é um homem cheio do Espírito Santo. Verso 64, diz ali acima, imediatamente. Vamos ler o verso 63 também? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Este homem que passa por essa circunstância, muito feliz, e como diz a palavra, cheia da presença de Deus, ele escreve então este cântico, esta oração. E essa oração que é também, como nós já dissemos, uma profecia. Na verdade, não porque nós dissemos, mas porque a Bíblia está dizendo, no verso 67, que diz que ele profetizou. Que profecias são essas? Profecias que seriam imediatamente, ali no tempo dele, cumpridas, mas também profecias que estão se cumprindo até hoje e se cumprirão até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltar. E nós vemos ele começando esse cântico, ou essa oração, justamente pelo termo, bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aí ele vai dar os motivos. Por que eu bendigo o Senhor? Porque o Senhor, ele fará. Aqui no texto, por que é profético? Porque ele coloca no passado os termos. Mas esses termos, eles tanto se realizaram lá no passado através de circunstâncias, mas aqui, aquele que viria, aquele que nasceria, não só João Batista, mas principalmente Jesus Cristo, o filho de Maria, ele é que seria aquele através de quem se cumpririam as promessas. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então ele bendiz o Senhor por ter um coração grato ao Senhor. E essa é a grande lição desta oração. Nesta oração nós aprendemos a ser gratos ao Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez e fará na nossa vida, e não só na nossa vida, mas a respeito de tudo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, e também pelo fato de, se você já conhece a Jesus, assim como Zacarias, e assim como João Batista, sermos chamados e incluídos nessa história maravilhosa de Deus e da sua salvação no mundo. Pelo que então, Zacarias agradece ao Senhor. A gratidão de Zacarias é pelo Salvador. Ele reconhece, ele agradece a Deus pelo Salvador. Em primeiro lugar, por que ele agradece ao Salvador? Primeiro, porque ele mesmo salva o seu povo. Veja o que ele diz depois, aí no verso 68, ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Por quê? Porque visitou, porque redimiu o seu povo, porque nos suscitou plena e poderosa salvação. Deus não mandou alguém para salvar, mas Ele mesmo veio salvar. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo, diz Efésios, eles fizeram a nossa salvação, eles planejaram a nossa salvação. E quem é que veio para nos salvar? O próprio Deus. A Bíblia vai dizer,
lá em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 1, o verso 14, vai dizer que esse Verbo que se fez carne, ele é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que estava com Deus. O Filho vem e se encarna para nos salvar. Ao invés de nos visitar com ira, que é o que nós merecíamos, porque nós somos pecadores, ele nos visita com graça e com misericórdia. Ao invés de nos cobrar o preço, que é o salário do pecado, que é a nossa própria morte, e requerer de nós, por tudo aquilo que fizemos, que desagradou a Deus, a Bíblia vai dizer aí, no verso 1, que ele, além de ter vindo e nos visitado, ele redimiu o seu povo. Ou seja, Deus mesmo pagou o preço que era devido por nós, quando ele enviou o seu Filho, e quando o seu Filho, que é Deus, assumiu o nosso lugar na cruz, e nos comprou pelo seu precioso sangue. E a Bíblia também vai nos dizer aí no verso 31, que essa obra salvadora de Deus para conosco, nos libertou das mãos dos nossos inimigos. Diz aí o verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança. E ainda no verso 74, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Essa é a mesma linguagem utilizada lá quando o povo de Deus estava preso lá no meio do Egito. Quando Deus chamou o seu povo para fora, para que o adorasse, mas os egípcios então vieram contra o povo de Deus. Deus então os libertou daquela nação. Mas essa é uma figura para ter nos libertado também do nosso próprio coração, mas principalmente daqueles que são os nossos inimigos. E nós sabemos que temos inimigos espirituais. A Bíblia vai dizer para nós que o diabo, ele é o acusador, é aquele que apresenta provas ou diante de Deus daquilo que nós fazemos. Ele é como se fosse o promotor. Mas Jesus, quando ele morre, ele nos liberta, porque ele tomou o nosso lugar e ele pagou pelos nossos pecados, de modo que ele tirou o poder do diabo de nos acusar. Porque se o diabo apresentar alguma coisa lá sobre nós, que nós já levamos a cruz de Cristo, e se nós já recebemos Cristo como nosso Salvador, o que Jesus vai apresentar é que ele já pagou pelos nossos pecados. Então Jesus, ele viria para nos libertar daqueles que querem a nossa morte e a nossa destruição. Jesus viria nos libertar daqueles que não querem a nossa salvação. Ele tirou o poder do diabo de nos destruir. E aí fala uma coisa maravilhosa, aí no verso 74, finalzinho, que diz que depois de livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Verso 75, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. É Jesus Cristo quem vai dizer que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E é por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que mesmo sem templo, mesmo sem nós estarmos na igreja, nós podemos adorar ao Senhor na nossa casa, nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, basta que a gente dobre os nossos joelhos e busque a Deus em oração, e nós estaremos na presença do nosso Deus em oração. Então, Zacarias, ele tem gratidão pelo Salvador em primeiro lugar, porque foi ele mesmo salvaria o seu povo, vindo, ele nasceria de Maria, nos redimindo, pagaria o preço na cruz do Calvário e ressuscitaria no terceiro dia, tirando o poder de Satanás de nos acusar e nos libertando então
de Satanás e das suas acusações, restaurando a nossa vida de comunhão e adoração ao nosso Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui, de por que ele bendiz o Salvador ou agradece o Salvador, é porque no Salvador se confirma o cuidado providencial de Deus para com o seu povo. Há várias referências aqui às promessas de Deus. Diz aqui, no verso 70, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Vai dizer ali no verso 69, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. Verso 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. O que nós vemos a respeito, então, do cuidado providencial de Deus? Deus é o Deus que nós podemos confiar nas suas promessas. As promessas que Deus faz aqui, a respeito da nossa salvação e do cuidado nosso de cada dia, de que nós podemos buscá-lo e que Ele nos supre e está conosco, são verdade, porque aquilo que Ele cumpriu em Cristo, Ele fez e está fazendo. Nós podemos confiar na fidelidade de Deus com respeito à sua aliança, porque Ele não se esquece da sua aliança, mas Ele lembra da sua aliança. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, todos aqueles que creram nele como Senhor e Salvador, são salvos, são feitos seus filhos, são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O próprio Jesus vai dizer que está conosco todos os dias, até a consumação do século. E vemos também a graça de Deus, porque quando nós lemos, aí no verso 73, que diz assim, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. A pergunta é, quem é Abraão? Abraão é um pecador como nós, que foi chamado por Deus à aliança com Ele e que experimentou misericórdia e graça de Deus. Abraão também era imperfeito e merecia condenação, mas Deus nos chama para a aliança com Ele e Deus traz graça, tanto para Abraão quanto aqueles que em Romanos e Gálatas vão ser chamados como filhos de Abraão ou filhos da promessa, aqueles que creriam nesse Salvador, no qual Zacarias agora se regozija profeticamente, porque é isso que esse Salvador ele está demonstrando, o cuidado providencial de Deus para com o seu povo. Deus sabe pelo que nós estamos passando, e Deus em Cristo, Ele provê todas as coisas que nós precisamos, todos os nossos dias, mesmo naquele dia que a gente passa por ele e pensa, esse dia foi terrível, mas Deus está cuidando de nós providencialmente. Deus está agindo na nossa vida e está então nos salvando, mesmo quando nós não vemos a sua salvação, a sua graça, a sua misericórdia. Deus está cuidando dos seus, porque Deus, Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel às suas próprias promessas. Nós podemos dizer, Ele é fiel a si mesmo, porque Ele é santo e Ele não é homem para que minta. Zacarias também bendiz ao Senhor e é cheio de gratidão pelo Salvador, porque é no Salvador que a nossa vida faz sentido. Verso 76, ele agora vai falar do seu filho, João Batista, filho tão almejado por ele, e que agora vem ao mundo, é trazido ao mundo, e já antes de nascer, ele já nasce com uma missão dada por Deus, ele já nasce com uma vida com sentido. Diz aí o verso 76, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Nós vemos que Zacarias, o próprio Zacarias e a sua esposa, a sua vida, ela era dedicada a Deus. Nós lemos aqui no começo, quando diz no verso 6 do capítulo 1, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor.
Nós vimos no verso 5 que ele era um sacerdote do Senhor e que a sua vida era baseada na Bíblia, nas promessas de Deus. A sua missão, a sua existência nessa terra, a sua dedicação, tudo passava pelo serviço a Deus, pela adoração a Deus, pelo serviço ao povo de Deus. E agora nós vemos o seu filho, tão esperado, também já nascendo com um propósito dado por Deus. E é em Cristo Jesus que todos nós encontramos verdadeiro sentido e propósito para as nossas vidas. Eu já falei aqui com os irmãos aqui da igreja, mas eu gosto muito de um texto que está em Efésios capítulo 1, o verso 10, que nos diz o seguinte: nele, que é em Jesus Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aqui nós vemos a salvação e a predestinação individualizada e o propósito de Deus para aquele que foi salvo. Mas ao mesmo tempo que nós vemos isso, essa nossa salvação, ela é feita de acordo com o quê? De acordo com aquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Assim como a vida de João Batista, o chamado dele à vida e o chamado também ao ministério, a nossa vida também só tem sentido quando nós conhecemos o Salvador. E é só no Salvador que nós então vamos, juntamente com os demais irmãos, aqueles que conhecem o Salvador, sermos chamados a fazer parte dessa linda e maravilhosa história da salvação de Deus. Deus tem nos chamado em Cristo Jesus para fazer parte de uma obra que é incomparável, da salvação e da restauração de todas as coisas. E é só em Jesus Cristo que nós fazemos parte dessa história. Só nele que a nossa vida faz sentido. Por isso nós podemos e devemos dizer, como Zacarias: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, por causa do Salvador. Em primeiro lugar, porque é Ele mesmo quem nos salva. Em segundo lugar, porque nós vemos o cuidado providencial de Deus para com o seu povo em Cristo Jesus, e porque a nossa vida, ela só vai fazer sentido em Cristo Jesus. Mas em último lugar, ele se alegra por causa que Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, ele trouxe salvação para todo mundo. Os últimos versículos vão nos dizer aí, a partir do verso 78, quando diz assim: pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, que é o Filho de Deus encarnado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele traz luz para quem está em trevas. É Ele quem nos tira da sombra da morte. É Ele quem nos dá claridade suficiente, luz suficiente para andarmos para a direção certa, que é para Deus. E é Ele quem, através do seu sacrifício e salvação, faz a paz de Deus para conosco, tirando todo o pecado através da sua cruz. A ideia aqui é daquelas pessoas que estão numa noite muito escura, e diante dessa escuridão, elas estão à mercê dos seus inimigos. E Deus, então, faz grande salvação. E essa salvação, ela é tão grande e maravilhosa, que ela é comparada com o sol que vem pela manhã, e que dissipa tudo aquilo que são as trevas e as criaturas das trevas. E agora vem o dia, quando nós podemos enxergar, quando nós podemos encontrar o caminho seguro, quando nós, então, temos a paz de Deus para as nossas vidas. Essa é a imagem que Zacarias ele traz quando ele chama o nosso Senhor Jesus Cristo de o sol nascente das alturas. Apenas o sol pode trazer o dia para nós. Apenas Jesus Cristo pode trazer a salvação para nós. Apenas Jesus Cristo
pode vencer a morte e venceu. Apenas Jesus Cristo pode nos dar direção certa, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E apenas Jesus Cristo pode fazer a paz de Deus para conosco, porque Ele recebeu sobre si toda a condenação que era merecida por nós, e por isso agora, justificados, nós temos paz com Deus. Zacarias agradece pelo Salvador. Ao mesmo tempo que ele agradece pelo Salvador, ele percebe como que a vida dele, ela está envolvida pela salvação de Deus. Muitas vezes, situações que tiram a nossa paz, fazem com que a gente reclame, fazem com que a gente não perceba o quanto Deus tem estado conosco, cuidando de nós, nos salvando. Ele mesmo enviou o seu Filho, e é a prova de que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho. Jesus, Ele veio por amor de nós, Ele entregou-se por amor de nós, e muitas vezes nós nos esquecemos e somos ingratos a Deus, esquecemos da sua providência, esquecemos do seu cuidado, esquecemos que é em Cristo que a nossa vida faz sentido, e não naquelas coisas que quem sabe a gente está pensando que está perdendo, mas é em Cristo. E sendo portadores da mensagem da salvação do Evangelho, é que a nossa vida faz sentido, porque Ele, somente Ele, é aquele que nos faz enxergar, é aquele que nos tira das trevas, é aquele que nos dá a verdadeira paz. E eu convido você para, nesse instante, na primeira oração sua, você parar um instante e tentar olhar para a sua vida e olhar para a obra de Deus e perceber, como disse o salmista lá no Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ah, se não fora o Senhor, se não fosse Jesus Cristo que tivesse vindo morrer por nós no nosso lugar, ah, se não fosse Jesus. Se você ainda não conheceu Jesus, esse é o tempo de olhar para o sol da manhã. Esse é o tempo de conhecer a paz, de ser libertado das trevas e de viver uma vida de adoração verdadeira com o Senhor. Uma vida cheia de propósito e de alegria no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nos ensina a sermos gratos. Obrigado a Deus por essa profecia, por essa oração de Zacarias, que bendiz o Senhor pelo Salvador e a sua salvação. Que nós possamos reconhecer, assim como ele reconheceu na vinda de Cristo, tanto aquilo que iria acontecer através ali de Cristo naquele momento, quanto a sua influência em todas as áreas da nossa vida e da sociedade. Abençoa-nos, que o Senhor restaure, quem sabe, o ministério de tantas pessoas que está longe de Cristo. Que o Senhor dê propósito, dê sentido à vida de tantas pessoas que não veem mais razão de viver e que não têm motivos mais para agradecer. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, que o sol nascente nos ajude a enxergar tão grande salvação que está sendo oferecida até os dias de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que você possa ter um tempo especial de oração, agradecendo a Deus, porque Ele está cuidando de nós. Continuemos orando por esse tempo em que nós estamos enfrentando essa doença, por esses altos e baixos, né, as notícias políticas que muitas vezes nos preocupam, mas com a certeza de que a nossa salvação, o nosso socorro, vem do Senhor. Bom tempo de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.